Quem são essas pessoas? Como vivem? Onde elas estão? Sou eu quem lembra delas. Os cortiços surgiram em São Paulo no século XIX, após a abolição da escravatura. E no início do processo de urbanização e industrialização de São Paulo. Estima-se mais de 23 mil cortiços na cidade, que abrigariam mais de 160 mil famílias. Hoje em dia, há mais de 31 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. Em 2019, eram apenas 24 mil. Em 2 anos, o número cresceu 31%. Sem contar nos que estão em estado de invisibilidade social. O número de pessoas que vivem em situação de miséria é alarmante. No episódio de hoje abordaremos o tema, através da literatura brasileira, representada no livro O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Entrevistamos alguns alunos de uma escola de rede pública do governo de São Paulo, localizada no centro da cidade. Eles possuem contato com essa realidade todo dia e tiveram acesso a esta literatura naturalista. E chamamos a entrevistada Ananda Pastore para fazer um resumo da obra. O livro narra, inicialmente, o enriquecimento de João Romão, dono do cortiço, da pedreira onde muitos no cortiço trabalham e da taverna onde muitos no cortiço compram o que precisam. Para acumular capital, ele explora os empregados e se utiliza até do furto para conseguir atingir seus objetivos. Sua amante e escrava Bertoleza o ajuda sem parar de trabalhar por um segundo. Em oposição a João Romão, existe a figura de Miranda, um comerciante bem estabelecido que cria uma disputa acirrada com um taverneiro por um pedaço de terra que deseja comprar para aumentar seu quintal. Por não chegarem ao consenso, acontece um rompimento provisório de relação entre os dois. João Romão tem muito inveja da condição mais elevada de Miranda e trabalha arduamente e passa por privações para enriquecer mais que seu oponente. Porém, quando Miranda recebe o título de barão, João Romão entende que não basta ganhar dinheiro, é necessário também ostentar uma posição social reconhecida. Frequentar ambientes requintados, adquirir roupas finas, ir ao teatro, ler romances, ou seja, participar ativamente da vida burguesa, e isso muda completamente a perspectiva do dono do cortiço. Ao mesmo tempo, no cortiço estão os moradores com quem se pode chamar de menor ambição financeira. Por exemplo, de como o livro demonstra sua ideia determinista de que os meios moldam o homem, é o caso do português Jerônimo, que vive um bom homem até chegar no Rio de Janeiro e se encontrar com Rita Baiana. E passar por uma transformação tão intensa que o homem até mesmo chega a trair a esposa. A relação entre Miranda e João Romão melhora quando o dono do cortiço também se torna barão e passa a ter a sua superioridade garantida sobre o oponente. Para imitar as conquistas do rival, João Romão promove várias mudanças na estalagem.
que passa a ter ares aristocráticos. O cortiço todo muda, deixando de ser o lugar desorganizado e miserável como antes era descrito, para se transformar na Vila João Romão. João Romão se aproxima da família de Miranda e pede a mão da filha do comerciante em casamento. No entanto, Bertoleza percebe que Romão está tentando se livrar dela e exige usufruir dos bens que ajudou a acumular. E com isso, a escrava se torna um empecilho. Para se livrar da amante, Romão a denuncia seus antigos donos como uma escrava fugida. O final da história acontece quando Bertoleza, a ponto de ser capturada, comete suicídio em um gesto de desespero, deixando o caminho livre para o casamento de Romão. A vida e obras do autor será contado pela aluna Caterina Castilho. A vida e a obra de Aloísio Azevedo. Aloísio nasceu em São Luís do Maranhão em 14 de abril de 1857 e após concluir seus estudos em sua terra natal, ele se muda em 1876 para o Rio de Janeiro, onde prossegue seus estudos na Academia Imperial de Belas Artes. E ele então começa a trabalhar como caricaturista para jornais. Só que com o falecimento de seu pai, em 1879, Aloísio retorna ao Maranhão para ajudar a sustentar a família, época em que dá início à carreira literária, movido por dificuldades financeiras. Assim, então, ele publica em 1880 o seu primeiro livro, Uma Lágrima de Mulher. Com a questão abolicionista ganhando cada vez mais espaço no final do século XIX, ele publica em 1881 o romance O Mulato, obra que inaugurou o naturalismo no Brasil e que escandalizou a sociedade pelo modo cru com que trata a questão racial. Devido ao sucesso que a obra obteve na corte, Aloísio volta para a capital imperial e passa a exercer o ofício de escritor, publicando diversos romances e contos e peças de teatro. Em 1910, instala-se em Buenos Aires, trabalhando como cônsul, e vem a falecer 3 anos depois nessa mesma cidade, em 21 de janeiro de 1913. Suas principais obras são O Mulato, de 1881, Casa de Pensão, de 1884 e O Cortiço, de 1890. A análise da obra foi feita por Leonardo de Oliveira. A principal ideia levantada pelo escritor nesse livro é bastante determinista. Ao longo de toda a obra, a degradação e a decadência do ser humano são explicadas pela mistura de raças e pelo calor intenso do Rio de Janeiro, que, segundo o escritor, levariam à promiscuidade. Aqui, o meio influencia no comportamento dos personagens. A desigualdade social é um tema muito retratado na obra, por meio das diferenças sociais e históricas dos indivíduos envolvidos e o desejo de ascender de João Romão. Essa obra é um retrato da sociedade brasileira em meados do século XIX. Os personagens da obra são psicologicamente superficiais, ou seja, prevalecem os tipos sociais. Os principais são João Romão, representante do capitalista explorador, dono da pedreira, do cortiço e da taverna. Bertoleza, sua escrava e amante, trabalha como uma máquina para ele e também como quitandeira. Miranda, um comerciante português e o principal opositor de João Romão, mora num sobrado ao lado do cortiço. Jerônimo, um português, trabalhador da pedreira, representa a disciplina do trabalho. Rita Baiana, uma mulata sensual e provocante que promove os pagodes, reuniões no cortiço. Representa uma mulher brasileira sedutora. Piedade, a portuguesa que é casada com Jerônimo. Ela representa a mulher europeia, mais pura que a Rita Baiana. Capoeira Firmo, mulato e companheiro que se envolve com Rita Baiana. E a Arraia Miúda, representada por lavadeiras, caixeiros, trabalhadores da pedreira e pelo policial Alexandre, que tem um pouco mais de destaque na obra. Ana Clara Borges contará sobre
os pontos positivos e negativos. Pontos negativos. Os pontos negativos estão ligados ao animalismo e ao instinto, ao comportamento humano ligado às suas origens, dizendo que quem nasce num ambiente hostil tende a ser hostil, e assim o será para sempre, bem como aqueles que mantêm contato com tal ambiente. Basicamente, as pessoas eram julgadas de acordo com os seus status sociais, cor de pele, raças, locais onde viviam e suas culturas. Além disso, o livro também trata de assuntos muito importantes e que a gente vive na realidade hoje em dia e que, claro, são pontos negativos, como a prostituição, assassinato, roubo, ambição e entre outros. Um ponto positivo dessa obra é a denúncia sobre as péssimas condições de higiene em que as pessoas dos cortiços do Rio de Janeiro se encontravam. Também sobre o crescimento frenético de uma população onde não tinha o mínimo de serviços básicos. Assim, essas pessoas sempre eram exploradas por capitalistas que, no livro, é representado pelo João Romão. Contudo, foi possível observar que está explícito na obra a relação com a realidade. E a semelhança não acaba quando percebemos que é apenas os cortiços que contam suas histórias.